Alô, amigos do Placar Transamérica, muito boa noite. Hoje, domingo, dia 31 de janeiro de 2016. Enfim, a bola voltou a rolar pelo Campeonato Paranaense. Ontem, na abertura da rodada, o Curitiba venceu o Cascavel por 4-0. O Atlético foi a Ponta Grossa e venceu o Operário por 2-0. E agora está sendo encerrada a rodada com o jogo Paraná e J. Malucelli na Vila Capanema. Até o momento, o Paraná vai ganhando por 3-0. Mas para a gente analisar e comentar tudo o que aconteceu nessa primeira rodada, estamos com os nossos comentaristas apostos, que vão analisar todos os detalhes dessa rodada. Começando aqui pelo lado direito, Enio Cavales. Muito boa noite, seja bem-vindo, Enio. Boa noite, Sila. Boa noite a todos que estão assistindo. Meu destaque não vai nem para o futebol hoje, meu destaque vai pela Casa TV Transamérica. O Placar Transamérica fez 1 ano de existência, Silas. Então quero agradecer a casa por ter nos acolhido muito bem. 1 ano, né, que o Moura acreditou nesse projeto, e parabéns ao Moura Júnior, que me trouxe para casa Transamérica. Então só devo agradecer à TV Transamérica por esse 1 ano de programa Transamérica. Maravilha, e agradecer também a audiência, todo o pessoal que dá esse prestígio para a gente, para que a gente possa continuar fazendo um trabalho cada vez melhor para vocês. Na sequência, grande Marcelo Lunardon, destaque dessa rodada. Boa noite, colegas, boa noite a todos os nossos telespectadores. Destaque vai para a dupla Atletiba, que conseguiu largar com 2 boas vitórias, jogando teoricamente bem. Mas isso a gente vai conversar agora no decorrer do programa. E o Paraná Clube também, o destaque, eu acho que também fecha o trio de ferro aqui com 3 vitórias. Maravilha, e na sequência, lado esquerdo, Vanderlei Trindade. Alguma surpresa nessa primeira rodada para você, Vanderlei? Boa noite, Sila. Boa noite a todos. Bom, acho que o destaque mesmo, acho que é o Paraná Clube, né? Que acabou surpreendendo o J. Malucelli. Eu achava que o jogo seria um pouco mais complicado para o Paraná, mas enfim, né? Acho que é o destaque da rodada. Legal. E aqui também do lado esquerdo, Fran Azevedo. Boa noite, que retornou de férias agora. Nessa primeira rodada, você acompanhou o Curitiba, acompanhou o Atlético, alguma coisa te chamou a atenção? Destaque, boa noite primeiramente, boa noite para quem nos assiste. Destaque para o placar elástico do Curitiba ontem em cima do Cascavel, apesar do Cascavel não ter feito um bom jogo, mas um destaque positivo, o Curitiba que vinha de um retrospecto não muito bom. Legal. E vamos começar a falar sobre o Atlético, que jogou hoje à tarde em Ponta Grossa contra o Operário. Enio, o que você sentiu do Atlético hoje, mesmo jogando sem o Walter, e mesmo assim ganhou do Operário, que não é fácil ganhar do Operário lá em Ponta Grossa, né? Você falou muito bem, né, César? Em Ponta Grossa é muito difícil jogar lá. O Atlético, eu acho que como primeira partida jogou pro gasto, né? Porque o pessoal, os atletas estão voltando de uma pré-temporada, e gostei do André Lima, né? Voltou, fez 2 gols já na representação do início do campeonato. Acho que o André Lima foi o destaque da partida em Ponta Grossa. E o Operário, que eu senti, não é o mesmo Operário que jogou em 2015, viu? O time do Operário me deixou muito preocupado. O Operário é totalmente diferente, apesar de ter vários jogadores que jogaram no passado, talvez a mudança de técnico deu uma prejudicada no time do Operário. E vamos ver quem vai trazer mais informações do Atlético, é o Eduardo Deste, que está na linha. Muito boa noite, seja bem-vindo, Eduardo. Boa noite para você, uma boa noite para o telespectador que está conosco aqui no Placar Transamérica, retornando na estrada aqui, saindo de Ponta Grossa com direção à nossa capital. O Atlético que jogou e venceu hoje pelo placar de 2-0, como vocês bem colocaram. O André Lima entrou e mudou o panorama da partida. É um atacante oportunista, experiente, inteligente, competente. Demonstrou a sua competência, o seu faro de gol nesta tarde e noite aqui na cidade de Ponta Grossa. O técnico Cristóvão Borges também, se você me permite, Silas, muito feliz, principalmente nas alterações da equipe rubro-negra. Ele que mexeu por 3 vezes, utilizou aí o grupo rubro-negro e fez uma leitura correta da equipe do Operário, que realmente não é mais aquele fantasma que assusta as equipes da capital, um pouco abaixo, e o Atlético soube sim se comportar e tirar proveito desta situação. Eu não diria da fragilidade da equipe do Operário, mas fazer a leitura correta
do jogo e também daquilo que era necessário fazer. O primeiro tempo muito parelho, as duas equipes batalhando, mas chance de gol que era bom, o Atlético teve, mas não traduziu em gols. Na sequência, com as mexidas, com a entrada do André Lima, aí o comportamento foi diferente, o aproveitamento também foi de 100% para ele, André Lima. Inclusive, o Cristóvão ressaltou essa situação e reconheceu que alguns jogadores não corresponderam e por isso ele justificou as alterações. O Everton, o Atlético teve aí o seu goleiro muito exigido, marcando presença bem na meta rubro-negra, fazendo o seu papel. O Atlético jogou e venceu com o Everton no gol, Léo na direita, a dupla de zaga com Christian Vilches e o Paulo André e o Roberto na esquerda. No meio-campo, as presenças de David Otávio, Marcos Guilherme e também do Vinícius. No ataque, Anderson Lopes e Crisan, que foram substituídos respectivamente pelo Sid Clay e também pelo André Lima. O Marcos Guilherme deu lugar ao jogador Evandro. Evandro entrou na partida e deu conta do recado. O Furacão conseguiu seu primeiro resultado positivo, vitória pelo placar de 2-0 e agora passa a pensar no próximo compromisso no meio de semana. Mas ressalto, as alterações foram preponderantes para que o Atlético tivesse um resultado positivo esta tarde e noite, jogando aqui em Ponta Grossa, no estádio Germano Krieger, na competição estadual, o Campeonato Paranaense, nesta primeira partida do campeonato. Silas. Valeu, Eduardo. Obrigado pela sua participação. Você retorna ainda no programa de hoje com mais informações. E voltando aqui para o Marcelo Lunardon. Atlético, surpreendeu alguma coisa ter vencido o Operário em Ponta Grossa? Olha, eu jogava nesse jogo pelo empate. Certo? Vendo pelo Operário tudo, mas como o Enio acabou de dizer, o Operário não é o mesmo. É um time bem abatido tecnicamente, muito abaixo daquele outro Operário. Pena a torcida. A torcida do Operário compareceu, lotou o estádio, mas esse ano acho que não vai ter para eles não, hein? Vai ser muito difícil para o Operário. O Atlético está acertando a parte da frente, tudo, mas o que preocupa o Atlético vai ser a defesa. Essa defesa do Atlético não é boa não, hein? Agora, Vanderlei, nessa derrota do Operário, o Operário, basicamente, se a gente analisar, ele está com o mesmo time do ano passado. E ali eu não sei bem se foi falha do Operário ou se foi mais mérito do Cristóvão nas alterações que ele fez que deu esse resultado para o Atlético. Eu acho que as duas coisas, Silas. Eu vejo o seguinte, o Operário ele tinha um Rui na época, né, do ano passado. Que era o 10. Era o 10 do Operário. E o Rui, no Operário, jogava muito bem. Ele era o motorzinho do time do Operário. Tá dentro da proposta de jogo que foi hoje, de sair no contra-ataque, marcar e esperar o Atlético vir e depois sair no contra-ataque, não funcionou muito bem não pro time do Operário. É claro que as mexidas ali no segundo tempo, ali, na hora que entrou o Sid Clay e o André Lima, o time foi outro. O time do Atlético foi completamente diferente e foi para cima do Operário e acabou fazendo o resultado. Legal. Fran, ali se fala muito do André Lima, dele ter entrado e ter modificado o panorama do jogo. Mas não sei se você concorda comigo, o Sid Clay, que entrou antes, a impressão que deu é que o Sid Clay é que deu um novo panorama para o jogo, né? Eu ia até comentar isso, que os meninos destacaram o André Lima, mas eu destacaria o Sid Clay, que fez belos passes. Ali ele fez vários passes para o Evandro até. O Evandro não conseguiu acertar a meta e achou o André Lima. O André Lima acabou marcando os 2 gols, estreou bem com a camisa atleticana. E eu acredito, não sei se os meninos concordam comigo, que o Atlético precisava disso, de um pessoal mais velho, assim, para arrumar a equipe, que estava um pouco meio solta. Mas o André Lima, ele tem um histórico que sempre começa jogando bem, em todos os clubes. E depois começa e desanda. Não consegue dar sequência. Mas aí, desculpe, eu vou discordar de você, porque o André Lima foi o artilheiro do Avaí com 10 gols no Campeonato Brasileiro. O André Lima, ele está mantendo a regularidade que ele vem jogando. Mas terminou no banco. Mas independente se terminou no banco ou não, ele foi o artilheiro do Avaí. E o segundo artilheiro do Avaí foi o André Lopes com 8 gols. Então o Atlético trouxe... O Atlético trouxe a dupla... Anderson Lopes, né? Anderson. Ele trouxe a dupla artilheiro do Avaí.
Então eu acho que o André Lima aqui no Atlético vai dar muito certo, porque ele é o jeito que a torcida gosta, aquele jogador brigador, raçudo, e a torcida do Atlético gosta Que ele tem o problema de contusões, né? Na verdade ele vai ser o substituto do Walter, né? Eu acho que ele é banco, no Atlético, acho que não, isso... Viu, Vanderlei? Não sei nem se ele é banco, porque a semana toda eu falei do Crisan. O Crisan já teve várias oportunidades do Atlético e não vem correspondendo pelas oportunidades que tem. Então, eu acho que o Crisan vai perder o espaço do Atlético de 3, 4 rodadas. O que vai ser banco vai ser o Crisan. E a dupla de ataque do Atlético vai ser André Lima e Walter. Isso mesmo, porque eu acho que os dois não batem. Mas aí tem Nicão ainda, né? Não, sim, mas aí, eu digo, mas o ataque vai ser Walter e a André Lima. O Nicão vai jogar um pouco mais atrás no meio. Eu acredito nessa opinião do Enio, acho que vai ser isso mesmo. Até porque o André Lima fez um bom campeonato pelo Avaí, como o Enio destacou. E não podemos esquecer do Everton, né? Goleiro. Que é um dos melhores goleiros do Brasil. Na minha opinião, merecia seleção brasileira, e está disparado e está aí, esperando Mas a apesar oportunidade. que o André Lima é assim, o artilheiro tem que fazer gol, né? E ali o que eu destaco é o seguinte, que ele já chega no primeiro jogo dele com a camisa do Atlético, já faz 2 gols entrando no segundo tempo, e acredito até que isso dá muita moral para o jogador, até para ele ter ânimo para o restante. Ele já deu, mas o cartão postal dele foi hoje, já chegou marcando 2 gols. Entrando E um primeiro gol que foi oportunista, né? Só colocou a bola. É aquele centroavante de área mesmo, que o Atlético não tinha há muito tempo. Apesar que o Walter é o ídolo da torcida, mas o André Lima é aquele centroavante de área, que onde está a bola ali, ele já chega e aproveita as oportunidades que tem. E ali o menino que entrou no segundo tempo, o Evandro, não digo que perdeu 3 gols, né? Mas pelo menos ele mostrou finalização, né? Presença ali para finalizar. Ele puxa a marcação. Então, se entrar no esquema ali, vai ficar muito bom pro Walter e pro André Lima. Porque com ele puxa a marcação e deixa os dois com liberdade. Logo no início, que o Sid Clay cruzou uma bola para ele perdeu um gol cara a cara. E tipo assim, tudo bem, não pode. Imperdível, né? O atacante não pode perder um gol desse, porque aí que o atacante se destaca, né? Ele teve 3 chances na cara do gol e perdeu. Então, eu acho que hoje o Evandro não foi bem, na minha opinião. Porque jogador que está na cara do gol e perde o gol... Pois é, mas ali eu acho que é um mérito da criação de jogada, porque no primeiro tempo o Atlético não criou nada de jogada, quer dizer, criou algumas jogadas. O primeiro tempo foi muito morno, né, Silas? Muita marcação, né? Os times ainda estavam... Assim, taticamente, os times estavam ainda se estudando. O segundo tempo, quando o Cristóvão fez as modificações, e o Atlético hoje tem banco, como não tinha em 2015, que o Atlético só tinha 11 jogadores no ano passado, que eu vinha batendo na tecla faz tempo. Hoje o Cristóvão pode olhar e dizer, eu posso trocar centroavante por centroavante, entendeu? Ano passado ele olhava para o banco não tinha ninguém. Mas agora tinha o Cléo. O que o Cléo representou ano passado para o Atlético? Nada. Agora você veja a dificuldade do Cristóvão daqui para frente. Tem o Nicão voltando, Sim. Tem o Walter voltando e tem o Sid Clay que hoje entrou arrebentando. Como é que ele vai encaixar essas 3 peças? A dor de cabeça dele vai ser grande agora. Eu acho que o Sid Clay é titular, na minha opinião. Acho que pelo que ele apresentou hoje, acho que não tem por que tirar ele do time, né? Eu até acho que o Sid Clay não disputa a posição no meio de campo, se ele quiser jogar no Atlético, e ia para a lateral esquerda no lugar do Roberto. Porque o Roberto joga bem, mas o Sid Clay rende muito mais, como o Silas falou agora. E ali, quem sairia? Não, o Roberto. O Roberto sairia da lateral esquerda. Mas aí você colocaria o Sid Clay como lateral esquerda. Eu digo, ele não brigaria por uma posição no meio de campo, ele brigaria por uma posição na lateral esquerda. Para poder jogar. E Walter, bom, que aí você tem 2 para... Não, aí é só tirar o Crisan. Tá. E o Nicão? O Nicão poderia jogar um pouquinho mais para trás, no meio de campo, talvez sacasse o David, que vinha treinando como titular. O David foi bem hoje. Não, tudo bem, mas o Nicão é outro titular, na minha opinião, absoluto. Ele tem que tirar o David e deixar jogar com um volante só. O David surpreendeu hoje, né, pela atuação. Fez belíssimas jogadas que ninguém esperava, assim, quando ele estava escalado, ninguém esperava que ele seria daquela maneira. Porque ali, na verdade, quem sempre se destaca é o Otávio. E hoje, na verdade, o Otávio estava mais apagado e o David é que brilhou mais, né? Mas isso é uma dor de cabeça que todo técnico gosta de ter, né, Silvio? Porque tem opção, né? Exato. E a mesma coisa da lateral direita, que hoje não jogou Eduardo,
jogou o Léo e o Léo hoje voou também, né? Mas na minha opinião ainda, o titular do lateral direito devia ser o Eduardo. O Eduardo, na minha opinião, joga muito mais que o Léo. Sim. O Léo foi reserva no Flamengo e reserva no Internacional. E no Atlético, ele não tá rendendo o que ele rendeu em 2013. 2013 ele era o titular absoluto. Nós estamos analisando o Léo por 2013, não por 2016. Foi o que ele deixou, né? Exato. E o Eduardo hoje deveria ser o titular. Mas o importante é isso aí, o Atlético venceu 2-0, fora de casa, o Operário, que não é um time fraco. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Curitiba, que o Curitiba ganhou de 4-0 do Cascavel no sábado, na abertura da rodada. E quem vai trazer mais informações é o Daniel Valdrigues. Daniel, muito boa noite. Quais as informações do Curitiba, Daniel? Deve ter sido ali. Acho que Daniel está na linha. Cascavel com um placar de 4-0 na abertura do Campeonato Paranaense. O jogo contou aí com a presença de 6.445 torcedores. O Curitiba foi a campo com Wilson no gol, Ceará, o Alisson Maia Júnior e Carlinhos no sistema defensivo, João Paulo Amaral, que ganhou a titularidade ao lado do Juan, que deu então espaço para o Guilherme Paredes entrar na partida, o Negueba depois do Vinícius, o Kleber e o Leandro, que foi também titular no ataque depois do Dudu. O destaque na partida não poderia ser diferente, o Kleber do Gladiador, que acabou estreando também com o pé direito no campeonato estadual, marcando 2 gols com a camisa alviverde, mais o Juan e outros de Dudu. No primeiro tempo teve o Curitiba com mais posse de bola, mas com muitas dificuldades para superar a marcação, até mesmo porque o técnico do Silveira montou diferente dos 2 jogos treinos, jogos amistosos na pré-temporada, e também os diferentes que aquele que passou com a equipe internacional pela primeira liga. O Verdão acabou vencendo a torcida que estava com saudade do Curitiba desde a última rodada contra o Vasco da Gama, não acompanhava o Verdão, acabou então comemorando esse 4-0. Na próxima rodada, o Curitiba vai enfrentar o Foz do Iguaçu no estádio ABC. A partida acontece quarta-feira às 10 horas da noite. O time foi de volta e a representação está marcada para amanhã, pela manhã, no CT da Graciosa. Valeu, Daniel. Na sequência você volta para trazer mais informações do Curitiba e vamos fazer uma análise, começando aqui agora pelo lado esquerdo. Vanderlei, 4-0 já de cara, 2 gols do Kleber. O que te chama a atenção nesse jogo do Curitiba aí? Bom, se você analisar o time do Curitiba em si, eu acho que o resultado foi normal. Placar normal, placar de jogo, por estar jogando em casa. O Cascavel é um time tecnicamente fraco. Teve somente durante todo o jogo 2 oportunidades. Quando estava 1-0, tinha chance de empatar? Teve chance de empatar, mas o time tecnicamente é muito fraco. O Júlio César perdeu 2 gols na cara do gol. Mas eu acho que é por aí, acho que o Curitiba está no caminho certo, acho que falta alguma coisa ainda, principalmente ali na frente ainda. Criar mais para chegar mais na bola nos atacantes ali, de repente o camisa 10 do Curitiba ainda falta. Acho que o meu destaque é o Dudu, acho que o Dudu entrou muito bem ontem. O que eu tenho do Curitiba, acho que é isso. Agora, impressionante o Curitiba, 3 gols de pênalti, os 3 primeiros gols de pênalti. Fran, você não acha que faltou mais jogada pro Curitiba? Que os pênaltis ali foi mais falha da zaga, né? Eu acredito assim, que o Curitiba acabou forçando uma situação e o Cascavel acabou cometendo os pênaltis ali de maneira ofensiva. Por isso que saíram os 3 pênaltis. O Curitiba jogou bem, teve as suas chances, poucas chances. Se não fosse os 3 pênaltis, acredito que não seria esse placar elástico. E como o Vanderlei destacou, a entrada do Dudu. O Dudu entrou já com fome de gol, ele até confessou, eu estava trabalhando ontem no jogo, ele falou durante a entrevista que ele pediu para bater o pênalti que o Juan bateu, o Juan conversou e não deixou conversar ali, não quis deixar ele bater. Quando saiu o 3º pênalti, ele foi lá, pediu, falou que estava confiante para bater, bateu e bateu belíssimo. O goleiro caiu certinho, mas acabou chegando atrasado na bola. Eu acho que é esse o caminho do Curitiba. Foi o melhor pênalti, que foi o do Dudu. Foi. Ele entrou, é um piá novo ainda e teve os problemas ano passado e esse ano é o ano dele. Se ele não vingar, infelizmente, no Curitiba ele não deve ficar.
nem pro brasileiro. Então ele vai ter que mostrar muito trabalho no estadual. E voltando a falar, o Curitiba precisa de um camisa 10. Todos os clubes precisam, mas o Curitiba acho que mais precisa. O Curitiba porque a carência necessita desse 10. E tem que ter um 9 também, porque Kleber, Negueba, não dá. São jogadores ali que são atacantes, mas não são aquele 9 de área que faz gol. Então o Curitiba tem que se mexer e ir atrás desse 9. Agora, o Negueba, ele que pelo menos estava se movimentando mais e tentando criar mais jogada. Sim, né? é o motorzinho. O motorzinho do Curitiba hoje é o Negueba. E o Negueba já terminou o Campeonato Brasileiro se movimentando muito. Agora, para achar o camisa 10 no futebol brasileiro, tá difícil. Eu já falei aqui, Alex, que nem o Alex, não se acha todo dia. É muito difícil. Para achar um 10, o Curitiba vai ter que, no mercado, procurar muito. Quanto ao Dudu, o Dudu já tinha entrado muito bem contra o Internacional, que é outro campeonato, certo? Eu acho que não precisa, desculpa estar interrompendo, então não precisa ser aquele 10, mas o Curitiba precisa de um jogador que jogue de cabeça erguida e consiga colocar a bola, aquele garçom, aquele meio de campo articulador. É isso que precisa no Curitiba. Mas E aí, eu aí acho não que... crucificar o Dudu, porque ele não teve tantas oportunidades. Sim, tanto é que ele foi emprestado para o Criciúma. Aí não é condição dele. A diretoria emprestou ele para o Criciúma. Exatamente. Então, se a diretoria ficasse com o Dudu, tinha muito mais valor, no meu modo de ver, do que o Kleber. Porque o Kleber em 2015 não rendeu nada para o Curitiba. Com certeza. Tanto que ele dobrou ontem a quantidade de gols que ele fez em 2015. E o Dudu, se deixasse em 2015, o Dudu seria muito mais rentável que o Kleber. Agora, vocês falaram desse camisa 10 e o Juan. O Juan como camisa 10, porque ele pelo menos estava trabalhando a bola, dando umas enfiadas de bola. O Juan. Mas não é o mas camisa ele 10. é um lateral esquerdo já de ofício. Logicamente que ele sabe jogar ali pelo meio. Só que, mesmo assim, precisa ter o 10. Ele pode ser um articulador ali, mas não o 10 mesmo oficial. O Juan, que nem o Nardão falou, não é o camisa 10. Porque o Juan não vai conseguir jogar todas as partidas do Campeonato Paranaense pela idade que ele tem. Ele o jogo quarta e domingo, ele não vai aguentar. Não é que ele não vai aguentar pela idade. Todo time tem um scalpel do jogador. E o Juan, pela certa idade, tem que certos jogos poupar ele. Senão, chega no final do ano... Qualidade ele tem, e muito. Tem, mas você não consegue para um jogador dessa idade, com 30 e poucos anos que ele tem, jogar o Campeonato Paranaense brasileiro, tipo assim, não jogar todas as partidas, o porte físico dele não aguenta. Eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que quem foi muito mal ontem foi o Carlinhos, né? O Carlinhos errou muito passe ontem. Mas quanto ao Internacional, ele já tinha ido mal. Eu acho que o Carlinhos ontem deixou de Várias bolas que o Negueba colocou para ele, bolas açucaradas, que era só voltar para tentar fazer o gol, ele acabou perdendo, indo para fora, chutando por cima da meta. O Carlinhos, em 2016, não estreou muito bem, né? Agora, para aumentar um pouquinho mais a discussão, a entrada do Amaral, o Alan Santos foi para o banco e acabou não entrando ontem. Vocês concordam com essa alteração? Fran, você que estava trabalhando no jogo lá. Assim, eu gosto bastante do futebol do Alan Santos. Ontem, o Amaral até que jogou bem, o Gilson Klein até puxou o Alan Santos para tentar substituir pelo Alisson Maia, acabou desistindo dessa mudança. Eu acredito que o Alan Santos merece mais a confiança do Gilson. Para você ver, de todas as contratações que o Curitiba trouxe, que nem a Fran está falando, o único titular que está sendo nato é só o Ceará. Dos outros ninguém está sendo titular absoluto. Isso que me preocupa no time do Curitiba. Ele trouxe o Leandro, Amaral e o Vinícius. E eles estão ficando somente no banco, né? Então, para um campeonato brasileiro, é uma qualidade. O campeonato paranaense é outro. Leandro que não fez muito ontem, né? Mas esse é um erro de contratação do Curitiba. Ele trouxe jogadores para banco. Isso que eu estou falando. Então, não para ser titular. Então, mas o Vinícius também não entrou muito bem ontem, né? Não sei, pesou a estreia, mas eu acho que ele não entrou bem também, né? Mas aí esses jogadores do Palmeiras, eu acho que quem deu o aval foi o Gilson Klein, que trabalhou com eles no Palmeiras. Então, a responsabilidade hoje é do Gilson. E o Gilson é um grande treinador, só que ele está trazendo por amizade, como trouxe o filho do Abel Braga. Entendeu? O filho do Abel Braga está no Curitiba por amizade que ele tem com o Abel Braga de muitos anos que trabalharam no Olympique de Marselha junto. Então, agora vamos ver a dor de cabeça que o Gilson Kleina vai ter na sequência, até para aproveitar esses jogadores que ele trouxe.
E só que tem uma coisa, se ele ficar estressado, a recomendação que eu dou para ele é conhecer a Rota das Cachoeiras, né? Que vamos falar um pouquinho aqui sobre a natureza. E um dos lugares que você tem que conhecer é a Rota das Cachoeiras. Para você levar sua família a passar momentos agradáveis com seus amigos, fugindo do estresse, até mesmo para ficar perto da natureza. Tem que conhecer a Rota das Cachoeiras. Lá, além de aproveitar o contato com a natureza, você poderá conhecer 14 lindas cachoeiras em uma distância de 3 quilômetros. E com toda a segurança nessas trilhas, você anda com toda a segurança. Então não deixe de conhecer a Rota das Cachoeiras, que fica aqui em Curupá, Santa Catarina. E é fácil, é só você agendar. Liga lá para código de área 47 3375 2232, 3375 2232, a Rota das Cachoeiras. Inclusive a Fran, que estava de férias, passou alguns momentos na Rota das Cachoeiras, conheceu o Eduardo Vieira. Vieira fez mais uma. Ele fez mais um quilômetro. Por isso que está usando o Eduardo Vieira está conseguindo fazer uma por dia. Uma cachoeira. Não, que eu achei que era 1 quilômetro por dia. Não, é uma cachoeira por dia. Então ele fez a quarta. Exato. Por isso que ele não está aqui no programa. Que tinha me falado que ele estava fazendo um por dia. Daí eu imaginei que era 1 quilômetro, né? Então em 3 dias o Eduardo voltaria. Pra ele. Então ele está fazendo uma quando cachoeira. o Eduardo está aqui, todo mundo fica pianinho, né? Mas lá. É que a gente aproveita quando a pessoa não vem, né? E outra coisa também, se quiser levar um grupo de amigos fazer churrasco, lá tem churrasqueira, tem um ambiente maravilhoso, então vai conhecer a Rota das Cachoeiras. Nós vamos agora para um rápido intervalo e dentro de instantes estaremos de volta aqui com o Placar Transamérica. Estamos de volta com o Placar Transamérica desse domingo, discutindo aqui a primeira rodada do Campeonato Paranaense. Mas, além de futebol, uma das coisas que também chama a atenção das pessoas é o cinema. Você que curte o cinema, pode mandar um e-mail aqui para a TV Transamérica, para contato@transamerica, que logo vai aparecer aí no seu vídeo, contato@transamerica.tv.br, e você vai ganhar 2 ingressos para você e para um acompanhante, para levar esposa, esposo, namorada, namorado, noivo, noiva, amigo, amiga, enfim, entra em contato aqui, manda um e-mail, contato@transamerica.tv.br, para ganhar 2 ingressos, inclusive daí dos filmes que nós temos aqui, Joy, O Nome do Sucesso, e Pai em Dose Dupla. Vamos até ver os trailers. $40,000 in debt, 6 crazy family members, and one great idea. Jennifer Lawrence, indicada ao Oscar de melhor atriz. Joy, O Nome do Sucesso, hoje nos cinemas. Today's the day I'm finally meeting the father of my stepkids. Holy... I hope that's not him. Hoje... When it comes to being a caring and loving father, I'm gonna prove to you that I'm the best. Looks like we got ourselves a good old-fashioned dad-off. Pai... It's a pony! I love you! I'm bad. Contra padrasto. Did you see Dad's motorcycle? Take her out, see what she can do. Watch out, watch out, watch out! Pai em Dose Dupla. Oh my God! So I'll just be grateful nobody got hurt, okay? I got hurt! Hoje nos cinemas. Legal, e vamos falar agora nesse bloco sobre o Paraná Clube. O Paraná Clube ganhou de 4-1 do J. Malucelli. Henry Xavier está na linha, já vai nos passar as informações. Henry, 4-1 mesmo para o Paraná, Henry? Fala, Silas de Graça, grande abraço para você, o meu boa noite para o telespectador da TV Transamérica. Que vitória espetacular do Paraná Clube para quem está começando o campeonato. Pegou a forte equipe do J. Malucelli e acabou vencendo pelo placar de 4-1. Robson, Lúcio Flávio e 2 vezes o zagueirão Luiz Felipe. Os jogadores que fizeram os gols do Paraná e o Jetterson acabou descontando para a equipe do Jotinho. Paraná Clube que larga bem no campeonato. O time começou bem, o técnico Claudinei Oliveira trabalhou essa equipe a semana inteira, que foi de Marcos no gol, Dick na lateral direita, Alisson e Luiz Felipe a dupla de zaga, na lateral esquerda o Fernandes, Jean, Anderson, Shoa, Nadson e Valber, na frente o Robson e o Lúcio Flávio. Dupla de ataque funcionou com o Robson e com o Lúcio Flávio e o zagueirão Luiz Felipe, que o Paraná batalhou tanto para segurar. O Santos queria muito esse jogador, mas o Paraná acabou renovando o contrato deste atleta até o final de 2017 e ele já na primeira partida, num jogo oficial, já dá a resposta marcando 2 gols. Excelente vitória do Paraná Clube, que segue agora se preparando para a próxima partida do Campeonato Paranaense, onde o tricolor vai brigar pela liderança
junto com o Coritiba, junto com a equipe do Atlético Paranaense também. Os 3 da capital então venceram. O J. Malucelli foi o único que não venceu, mas porque enfrentou um time da capital. Os times largam bem, o Paraná Clube larga muito bem. Foi surpresa para muitos que não acompanharam os treinos do Paraná Clube ministrados pelo Claudinei Oliveira. Agora é esperar que o Paraná dê sequência neste bom trabalho e essa vitória maiúscula contra a equipe do J. Malucelli. Silas. Obrigado aí pela tua participação, meu irmãozinho. E na sequência, no final do programa, você retorna trazendo mais informações a respeito do Paraná Clube. Enio Cavales, surpresa 4-1, porque esperava até que o Paraná pudesse ganhar, mas não um placar tão elástico assim, né? Fiquei surpreso com o resultado. Independente se o Paraná vinha treinando bem ou não, porque o J. Malucelli, no comando ali Max, desde o ano passado, forma grandes times, né? E esse resultado de 4-1 me surpreendeu muito, porque eu achava que seria um jogo para empate até nesse meio no jogo de hoje, porque o Paraná estava reiniciando uma nova fase e o J também, né? Para mim, eu fiquei surpreso. 4-1 é um placar elástico, né? E ali até se pensar em termos de reforço, eu acho que o J. Malucelli se reforçou mais até do que o Paraná. A dupla de zaga. E o J treinou muito mais, que todo mundo fala, pré-temporada, não sei o quê. O J estava treinando desde novembro, né? Com esse time. E o Paraná começou a montar o time agora, recentemente. A dupla de zaga do Jota era o Leandro Silva, que era do Curitiba, e o Valdomiro, que era lá da Portuguesa, o Dinelson ali no meio de campo. Marcelo, no fim com todos esses reforços, o J. Malucelli... Pois foi um resultado que pegou a gente de surpresa. Eu não acreditava que o Paraná Clube ia conseguir esse placar elástico. Tanto que no primeiro tempo, o melhor jogador do Paraná Clube foi o goleiro Marcos. Porque o Jota estava em cima e no fim, pelo jeito, segundo tempo, o Paraná Clube desandou. A gente estava aqui, então não conseguimos acompanhar. Não tem como falar o que foi o segundo tempo, mas surpreendeu. Parabéns ao Paraná Clube. O Paraná ganhar do J. Malucelli, tudo bem, mas o placar foi muito elástico. Exato. 4-1, né? Isso mesmo. E essas contratações do Paraná, Nadson, Valber Robson, isso aí pelo jeito deu uma ajeitada no meio de campo e no ataque ali, né, Vanderlei? Deu uma melhorada. O Claudinei Oliveira, pelos treinamentos que ele vinha realizando com o Paraná, acho que foi bem. Eu acho que o Valber, pelo que eu ouvi, é o que estava destoando do restante do time, mas o Robson e o Nadson bem, Fernandes bem. O Dick na lateral lá também. O Dick foi bem? Foi bem também. O Luiz Felipe, o zagueiro, esse não tem o que dizer desse jogador. O cara é um excelente zagueiro. Acima da média, né? Acima da média. O Alisson também, é um jogador novo e que já estava no Paraná, se destacou também emprestado para o Botafogo, retornou para o Paraná. A dupla de zaga segura, né? Isso que é importante. Acho que o Claudinei Oliveira ainda tem muito trabalho para fazer nesse time, tem mais reforço para chegar. Eu acho que o Paraná deve engrenar, sim. Hein, Fran? Aí é muito mérito do Claudinei, né? Mérito do Claudinei. Eu particularmente gosto bastante do trabalho do Claudinei, do trabalho que ele que ele fez no Atlético, o trabalho que ele fazia no Paraná Clube. Gosto bastante desse trabalho dele. O Robson, que já deu resultado com gol. E surpreende, né? 4-1, quem diria Paraná Clube começando assim o Campeonato Paranaense. Tem grande chance, se continuar dessa maneira, grande chance de disputar o título. Se vê pelo início do campeonato, vamos ter alguns clássicos para cardíaco, porque para casa cheia. Se começar como os 3 estão começando aí. Que é tudo a primeira rodada ainda, né? Então, quanto tempo que a gente não tinha a primeira rodada? Dois placares elásticos. Exato. E aí tem que dar merda também ao Claudinei, que colocou o Lúcio Flávio como um 9, né? Porque o Lúcio Flávio não é um 9. O Lúcio Flávio joga um pouquinho mais recuado. Então, o Claudinei falou, vou testar ele como centroavante. Apesar da estatura dele, ele foi muito bem, que até hoje já fez gols. Lembrando que não é o velho Lúcio Flávio, né? O novo. Não. É o novo Flávio. É o que jogou. Até porque o velho está no ABC. No ABC. De Natal. O Lúcio Flávio que vem treinando bem, né? Acho que no último amistoso aí também ele acabou fazendo. Ele fez gol, gols, né? Ele fez gols. Então ele vem crescendo dentro
É do Paraná. Agora, uma das coisas que a gente vem até falando aqui dentro do Placar Transamérica, que o Paraná é o time que menos contratou, está trabalhando muito com a categoria de base, inclusive no banco hoje, a maioria dos jogadores eram tudo da categoria de base, e ali era uma questão de superação. E o Claudinei Oliveira, ele consegue dar esse clima pro time para entrar com mais raça, compensar a falta de investimento com a determinação. E isso foi mostrado hoje nos 4-1. Por isso que eu acho que o campeonato vai ser bastante disputado, porque o Atlético vem forte, o Curitiba já mostrou que é forte também. Tudo bem, a fragilidade do Cascavel, mas é forte, o Curitiba é forte. E o Paraná, que todo mundo estava subestimando, mostrou que também vai ter uma força. Fora Londrina e Maringá e tudo mais. Bem diferente do que fez no ano passado, né? Que contratou, toda semana contratava jogador e no fim não rendeu em nada. Agora com... Chegava de caminhão, né, Fran? Chegava de caminhão. Eu acompanhava, quando eu acompanhava os treinos. Caminhão, eu acho que acompanhava os treinos. Repórter ficava maluco nos treinos do Paraná. Puxando a carroça. Tinha uns que mereciam meio de carroça. E outra coisa tem que dar mérito ao Claudinei, que nós já falamos, porque acreditou no projeto Paraná Clube, trabalhar com jovens, que no naipe do Claudinei, que já é um técnico para mim de ponta, aceitar trabalhar com jovens é muito difícil um treinador que queira vir para um clube, que o Paraná estava com um monte de atraso salarial, um monte de coisa, aceitar essa proposta nova do Paraná. Hoje o Paraná Clube tem um técnico de Série A. Isso é fato. Aí que entra aquela história do montar o projeto. Mas vamos ver se nós temos já os gols prontos lá, para a gente ver os gols dessa rodada, na primeira rodada do Campeonato Paranaense. Tá aí o primeiro aí é do Curitiba. O pênalti, que até a Fran falou do... Lateral, olha, ele tá agarrando o Kleber, montando cavalo no Kleber. É cômico isso. Aí o Kleber nem precisou fazer a famosa catimba que ele sempre faz, né? Cavando o pé. Não, ali não precisou. 1-0 Curitiba. Isso foi aos 24 do primeiro tempo. Aí na sequência, Juan dá uma meia-lua. E o goleiro sai feito um louco. Não tava nada, hein? Eu vi o goleiro reclamou, cara. Ó. Não, era só cercar, mas não, o goleiro foi lá e bem batido pelo Juan. Isso aos 26 do segundo tempo, porque terminou 1-0 no primeiro tempo, 26 do segundo tempo, o Juan fez de pênalti. Saiu o Juan. Agora, terceiro pênalti. O zagueirão sobe Futevôlei, né? Aí foi com o cotovelo e a regra é clara, né? Que o cotovelo tem que estar grudado ao corpo. Dudu, isso foi aos 34 do segundo tempo, Dudu, 3-0 Curitiba. 6 mil torcedores ontem no Couto Pereira. Esse aí é o gol do Kleber, aos 42 do segundo tempo. Na bobeira da zaga do Cascavel. Não, que a gente estava falando muito frágil, né? Olha a entregada que ele dá, entregou a bola, passou a bola para o Kleber, muito frágil. Mas mesmo assim, é frágil, mas o Curitiba tem méritos. Né? Sim, não dá para tirar o mérito. E o goleiro a qualidade Wilson, do Kleber também foi... E o goleiro Wilson, que fez belíssimo. Agora aí já estamos vendo o jogo do Atlético. Operário 0, Atlético 2. Esse é o atacante oportunista. André Lima, 29 do segundo tempo. Você vê que o Atlético até os 29 do segundo tempo... Olha, ele encontrou a bola. Para conseguir fazer o seu gol, porque a partida não estava nada fácil para o Atlético. E o André Lima, bom posicionamento. E esse é o cruzamento do Sid Clay no primeiro gol. E aí o segundo gol. Em seu primeiro. O primeiro gol ainda. Aí deu o segundo gol, André Lima também, aos 46 do segundo tempo, decretando Operário 0, Atlético 2. Aí já estamos vendo agora o jogo do Londrina, Londrina e PSTC, 2-0 para o Londrina. Primeiro gol, Bruno Batata, 19 do segundo tempo. E aí está o segundo gol, Rafael Gava, aos 46 também do segundo tempo. E o Londrina está com um projeto bom, Silas. Hoje eu tive com o pai do Bruno Batata, ele recusou uma proposta do Botafogo de Ribeirão Preto para ficar no Londrina. Mas olha a habilidade do Bruno Batata, mata no peito, vira.
Então o Não, Londrina, mas aí é vantagem, aí é deve estar pagando muito bem seus jogadores. Não sei quanto que é o salário, não perguntei ao pai dele. Mas ele recusou uma proposta do Botafogo do Ribeirão Preto, preferiu ficar em Londrina, por quê? Porque o Londrina vai disputar a Série B e o Botafogo não disputa também. Então ele analisou todas essas propostas. E fora os gols que a gente já viu, o Maringá ganhou do Rio Branco de 1-0, o Toledo perdeu para o Foz do Iguaçu por 1-0. Agora vamos falar um pouquinho sobre a LM Telecom. A LM Telecom é uma empresa especializada em radiocomunicação, atende todo o território nacional com a mais completa linha de radiocomunicadores. Você que vai fazer um evento, para utilização na sua empresa, também muito utilizado em marinas, barcos, lanchas, embarcações, tudo utiliza os equipamentos da LM Telecom. Inclusive aqui na TV Transamérica, nós utilizamos todos os equipamentos da LM Telecom. A LM Telecom vende equipamentos, faz a locação e manutenção com uma equipe altamente especializada. Soluções inteligentes em radiocomunicação empresarial, LM Telecom, 3024-1200. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta aqui no Placar Transamérica. Alô, amigos do Placar Transamérica, estamos de volta falando hoje sobre a primeira rodada do Campeonato Paranaense, versão 2016. Falamos aqui do Curitiba, ganhou de 4-0 do Cascavel no sábado, na abertura da rodada. O Atlético, que ganhou do Operário lá em Ponta Grossa por 2-0, e o Paraná Clube, que ganhou de 4-1 do J. Malucelli. Fora esses jogos, nós tivemos Maringá 1, Rio Branco 0. Marcelo, Maringá 1-0 em cima do Rio Branco. Normal o resultado? Eu acredito que foi um resultado normal. O Maringá está com a equipe mais preparada que o Rio Branco. Faz algum tempo que o Rio Branco tá para cair. Vocês falaram do Cascavel, mas para mim a bola da vez esse ano é o Rio Branco. Não tem como escapar. O Maringá se preparou muito mais que o Rio Branco. O Rio Branco fez poucas contratações, né? E o Maringá, como o Luadão falou bem, já faz tempo que ele está pedindo uma segunda divisão. Eu não sei se esse ano também ele não é a bola da vez, ainda é muito cedo para analisar. Mas o Rio Branco fez poucas contratações e eu acho que esse ano ele é um sério candidato a cair do campeonato. O Rio Branco, a maioria dos jogadores são da base, mesmo do Rio Branco, né? Acho que está enfrentando dificuldade financeira, como todos os clubes enfrentam, né? Mas realmente, eu concordo com vocês, o Rio Branco é um forte candidato ao rebaixamento esse ano. Porque é meio cedo ainda para nós ver. Tá certo que é muito cedo, é a primeira rodada, mas na minha opinião é um dos favoritos. Eu concordo com os meninos. Rio Branco, se não se mexer, se não melhorar ali um pouquinho, vai ficar complicada a coisa. Claro que é cedo, primeira rodada ainda para estar falando, mas já com placar negativo para o Maringá é complicado. Em casa ainda? Em casa. E o interessante é o seguinte, que ali a gente já sentia, né, que os investimentos do Rio Branco, eles eram bastante modestos, tanto é que a torcida do Rio Branco estava se movimentando para trazer recursos para ajudar para o clube. Tanto é que se pagava R$300, você teria teu nome na camisa. Exato. Então, e é uma pena que o Rio Branco ele esteja fraco com uma equipe modesta, porque Paranaguá merece o futebol, até porque o Rio Branco é um dos clubes mais antigos aqui do Paraná. Uma cidade rica, que poderia ter, só tem o futebol, não tem mais nada. E aquela situação, né, é o único representante do litoral, né? Sim, então exato. É uma pena que o Rio Branco passe por essa situação. E uma cidade muito próxima a Curitiba, para ver os jogos também, né? Eu acho que a melhor campanha, se não me falha a memória, do Rio Branco foi na época que ele fez aquela parceria com o Paraná lá, que ele praticamente montou uma filial do Paraná, e foi aquela época, acho que foi 2013, foi o ano que ele foi melhor. Depois disso, só vem decaindo, né? Então o resultado justo, Maringá 1, Rio Branco 0. Toledo 0, Foz do Iguaçu 1. E gol, sabe de quem? Safirinhas. Já que o Safira não fez gol, quem fez foi o Safirinha. Que é irmão, né? Joga mais novo juntos, dele. né? Toledo e Foz. Fran, justo o resultado? Eu acredito que sim. Eu não acompanhei o jogo, mas eu aposto assim no Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma equipe tranquila, apesar das situações que teve até, acho que agora antes, na pré-temporada, teve até uns negócios de dívida e de problemas financeiros, mas eu aposto, eu gosto bastante do futebol do Foz do Ele já Iguaçu. teve esse problema no Brasileiro da Série D, né? Sim.
Então, e é outro caso, uma cidade rica, uma cidade que tem como pegar até o pessoal da fronteira, os hermanos paraguaios, que eles gostam de futebol, e eu não entendo que O próprio ninguém chega Coritiba pra faz investir a ali. pré-temporada em Foz do Iguaçu. Então, Normal, porque o Toledo também acabou de subir da Série Prata para a Série Ouro, né? Conseguiu isso. Eu acho que isso aí foi um resultado normal também, sim. Mas eu acho que o Toledo é menos organizado do que o Foz, né? O Foz, Sim. pelo menos, ele está sem dinheiro até por causa da crise econômica, a falta dos patrocinadores ali de Cidade Leste, tudo. Essa falta de recursos fez com que o Foz tivesse menos recursos para investir. Tanto é que está com mais da metade de jogadores da base. A maioria, né? E o que me preocupa, a maioria da base, o que me né? preocupa São com o time de meninos, Foz do Iguaçu são as viagens, que é o time que mais vai viajar é o Foz do Iguaçu nesse campeonato. distante. E aí, da onde que eles vão ter condições financeiras para viajar? Porque eles têm que atravessar o estado todo. mas eu acho que as viagens a federação subsidia. Não sei como Tem que ter um subsídio. Não, eu acho que os clubes bancam as viagens. Eu acredito que é os clubes. A federação não ajuda, desculpe, a Federação Paranense nossa não ajuda com nada. Tá certo. Certa vez o Paranavaí não tinha dinheiro para vir nem ficar, e tanto que o Curitiba que pegou e pagou a viagem deles. E a estadia. Então, para os times do interior, realmente é muito difícil, né? E o outro jogo que nós tivemos, que até mostramos os gols, Londrina 2, PSTC 0, gol do Bruno Batata e do Rafael Gava. Marcelo, Londrina mostrando que realmente é mais estruturado, né? É uma das equipes fortes também para disputar. O Londrina ele vai atrás do campeonato. Esse ele entra para ser campeão, não para ser coadjuvante mais. Então o Londrina vai ser a equipe, no meu modo de ver, com a dupla Atletiba para brigar pelo título. Não desmerecendo o Paraná Clube quem descendo. Eu também vou na mesma esteira do Marcelo. Eu acho que o Londrina já é realidade, não vem para o campeonato para brincadeira. Ele vai querer o título novamente, como já foi campeão paranaense. Vai ser uma pedra no sapato aí para a dupla Viu, Atletiba. Fran? E Londrina, Eu acho que ele que vai fazer a diferença nos clássicos. Tipo, jogando com os times daqui. E Londrina que vem empolgado, né? Conquistou agora a Série B, vai para a Série B do Campeonato Brasileiro, vem empolgado, título, rumo ao título. Eu gostaria de ver como é que sairia o PSTC na sua estreia, né? Realmente, pegar o Londrina de cara numa estreia é realmente complicado. E o PSTC, um time que acabou de subir, né? Pegar logo o Londrina eles estão indo junto, né? É complicado. Isso que é algo assim, outra coisa inédita. É o time da mesma cidade, né? Não, eles treinam junto, no mesmo estádio, no mesmo campo de treinamento. Eu acho que não, Marcelo, desculpa. O PSTC tá treinando em Cornélio e Procópio. Não, mas ele estava treinando junto com o Londrina. Ele treinava junto. Sim, mas que o PSTC treina em Cornélio e Procópio, como manda seus jogos lá. E ressaltando só que o Londrina não está jogando em casa, né? Porque o estádio está em reformas. Mas para a gente ver também a próxima rodada, o que vai acontecer na próxima rodada, vamos ver se tem na tela os próximos jogos. Atlético e Maringá. Essa eu vou passar para a Fran. Atlético e Maringá. Qual a sua aposta nesse jogo? E placar, né? Placar não. Atlético e Maringá, depois dos jogos de hoje, apesar que o Maringá também ganhou do Rio Branco, eu aposto no Atlético 2-1. E só um minutinho, esse jogo será no Eco Estádio. No Eco Estádio, quinta-feira. O Londrina e Toledo, Vanderlei. Sem dúvida, Londrina, né? Londrina, tranquilo. Cascavel e PSTC, Enio. Cascavel e PSTC? Os dois times perderam no início. E eu vou arriscar um empate, ficar em cima do muro. Tá certo. Foz do Iguaçu e Curitiba, Marcelo. Ai. Eu acho que vai ter que ir pela camisa. Curitiba tem que se impor e trazer os 3 pontos. Não deve nem pensar em empatar lá com o Foz. Eu ia perguntar do Operário e Paraná pro Joey, mas o Joey não acompanha futebol, então não adianta perguntar para ele. Volto para Fran. Operário e Paraná. Operário e Paraná. Depois do futebol que o Operário fez hoje contra o Atlético e do placar elástico, apesar de não ter assistido o jogo do Paraná, eu fico com o Paraná, 1-0. E J. Malucelli e Rio Branco. Olha, briga difícil, né? Eu acho que pela tradição, pelo futebol que o J. Malucelli vem apresentando, acho que dá J. Apesar do revés que o Jota tomou hoje, mas eu acho que ele tem mais time, mais estrutura, até porque vai jogar também no Eco Estádio, né? Então Jota e Rio Branco também eu acredito mais que vai pro J. Malucelli. Enfim, a próxima rodada está aí, vai acontecer na quarta-feira e na quinta-feira. Então vamos aguardar os próximos jogos para ver como é que está o andamento do Campeonato Paranaense, que só está começando ainda.
Vamos para mais um rápido intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta aqui no Placar Transamérica. Estamos de volta a Placar Transamérica nesse domingo, 31 de janeiro de 2016. Vamos ver como é que ficou a classificação após essa primeira rodada. Na tela, vamos acompanhar a classificação. Coritiba 3 pontos, Paraná 3 pontos, Atlético 3, Londrina 3. Primeira página tudo com 3 pontos. Maringá 3. Nenhum 3. empate, hein? Nada. Do sétimo, o último colocado, zerou. 0. Se acabasse hoje, eu já tinha baixado. Oh, que piada infame essa. Não, essa aí é de chorar. Time do Enio ali, ó, o Jota Malucelli. Seu Joel Malucelli. Não, mas agora essa piadinha eu acho que é mais infame, porque eu não sei. Essa foi fraca, hein? Mas o pior é que em diversos veículos, daí houve. Se o campeonato terminasse hoje, mas primeira rodada, Se minha mãe fosse homem, teria 2 pais, aquela outra piada, assim vai. Aí é muito difícil. Você tá ruim de piada hoje, né? Baixou aqui o Arnaldo. Arnaldo comediante, né? Abaixou. 100 quilos a menos, começa por aí já a diferença. Mas enfim, vai começar aí a segunda rodada e o Atlético agora vai para essa segunda rodada. Essa vitória contra o Fluminense lá na Primeira Liga, mais essa vitória contra o Operário. Fran, como é que você já sente o Atlético aí? Já está no caminho certo? Acredito que está sim. Acredito que se encontrou aí com essas novas contratações. Ainda o Walter ainda não estreou, né? Não está liberado ali. Mas eu acredito que nesse caminho está indo. Está indo sim. E não sei o que os meninos acham. Eu acredito que sim, com essas contratações aí que o Atlético fez, foram contratação pontual, até o Enio destacou que ano passado, na temporada passada, o Atlético tinha 11 jogadores só e agora tem banco, isso que é importante, né? Eu acho que o Atlético deve fazer uma boa Copa Sul Minas Rio e um bom Campeonato Paranaense aí, eu acho que é favorito ao título, sim. Acho que não dá para tirar o favoritismo do Atlético. Pro Enio, eu quero fazer uma pergunta aqui. O Vilches e o Paulo André meio que se firmaram na defesa. Só que o Thiago Heleno está aí. Já parece que saiu o registro. O Thiago Heleno vem na mesma linha que o Walter, que ele não podia ser inscrito antes do dia 28, porque ele participava de um grupo lá do Uruguai, um time uruguai, e já foi inscrito. Só que o que está me surpreendendo é o Vilches, e o Vilches também não fez um 2015 bom, mas ao lado do Paulo André, ele vem jogando bem, e ainda destaquei essa semana, que até o futebol do Vilches cresceu jogando ao lado do Paulo André. Inclusive isso hoje... tem. E aí não podemos crescer com o Atlético, ainda tem o Kleberson, né, que foi o destaque do final do campeonato. Inclusive, hoje, não sei se concorda, que o Vilches estava até melhor do que o Paulo André. O Paulo André tem horas que ele falha, não sei, ritmo do jogo, a pré-temporada muito forçada, até pela idade que ele tem, né? O Paulo André é outro jogador do Atlético que não vai conseguir jogar todas as partidas. Não porque ele vem jogando mal, pela idade que tem que poupar o jogador, né? Porque são vários campeonatos que os times nossos vão disputar. Então, o Paulo André é um jogador também, ele se encaixa no caso do Juan, que não vai jogar todas as partidas no Curitiba, pela estatística da idade deles. Qual que é a idade do Cleverson? O Cleberson é um menino de 22 anos. Que vai oxigenar ali, porque o Atlético vai ficar com uma zaga já com uma idade bem avançada. Então vai ter que oxigenar, porque não aguenta muito. Apesar que ali a gente até tinha citado do Paulo André, uma das grandes vantagens dele é a liderança que ele exerce dentro de campo, né? Então o Paulo André, com toda a experiência dele, ele passa mais segurança ali. Quem joga ao lado dele, eu acho que joga muito mais tranquilo. E não só dentro de campo, como fora de campo, ele é uma pessoa sensacional, uma cultura de alto nível, entendeu? E isso pro futebol vem só enriquecer, né? Agora, Marcelo, o Vinícius, que é um menino aqui de Curitiba. De Antonina. De Antonina, mas o futebol dele. A família dele, tudo é do Fazendinha aqui de Curitiba. E hoje também ele comandou o meio de campo ali. Eu acho que o Vinícius ele veio dar mais consistência pro meio de campo, porque o Marcos Guilherme não está brilhando, né? Eu acho que o Vinícius ele veio para ficar e ele vai fazer o nome dele. Uma que é o time do coração dele.
Certo. Então, desde quando ele jogou no Paraná, no Curitiba, todo mundo sabia que ele era atleticano. Então, hoje ele está com essa identificação com o time. Agora, um dos jogadores assim, que a gente aposta, é o Marcos Guilherme, mas tanto contra o Fluminense e hoje contra o Operário, Vanderlei, Marcos Guilherme, o que acontece que não brilha? Pois é, no Atlético é complicado, né? Porque acho que na temporada passada ele foi bem, né? E de uns tempos pra cá, parece que depois que ele foi pra seleção, ele acabou deixando o futebol dele na seleção e não trouxe de volta pro Atlético. Acho que estava na hora do Atlético também emprestar ele aí por uns 6 meses para algum outro clube. E ele não consegue deslanchar no Atlético mais. Se o Atlético emprestar ele, Marcelo, vou falar de cadeira, é muito difícil, porque ele é o menino dos olhos da diretoria. Sim. Tá entendendo? Ele tem um contrato longo, sim, né? Não, tem. E o que o Marcos Guilherme estão pensando? Que esse ano é ano da Olimpíada. Eles estão na certeza que ele seja convocado para as Olimpíadas. Porque ele teve proposta, muitas propostas. O empresário dele é o Rafael Estival. E diz assim, eu estive conversando com o Rafael Estival há 2 semanas atrás, ele me garantiu que ele ficaria no Atlético até as Olimpíadas. Depois eu já não sei o que vai acontecer, porque o Marcos Guilherme quer disputar pela seleção brasileira as Olimpíadas. Mas o Marcos Guilherme, você tem que pensar, ele é um menino de 14 anos, muito novo quando ele chegou para o Atlético. A mudança na vida dele foi muito grande. A pressão, ele é um menino de 19, 20 anos, cara. E a pressão que ele está sentindo quando não vem jogando bem, para ele, ele não está sabendo administrar esse negócio de pressão. Não sei o que o Atlético vai ter que estudar, um psicólogo, assim, porque ele é um menino muito novo ainda, ele tem 19 anos para 20 anos. Enio, mas ele teve bem, quando ele surgiu no Atlético mesmo, ele estourou naquele campeonato, que foi em 2013. Mas quando o Vanderlei... A ascensão mexe muito com a cabeça, se não tiver essa estrutura quando ele foi psicológica. substituído ano passado no campeonato, várias vezes, teve contusão de ombro, isso ele sentiu muito. Então, esse é aquele jogador que sente, o psicológico dele sente muito. Tem jogador que não sente. Se pegava o Adriano Gabiru quando jogou no Atlético, o maior jogo, o melhor jogador era o Adriano Gabiru. Ele não sentia a pressão de torcida, ele não estava nem aí. E tem jogador que sente a torcida. Pode ser isso, talvez pela responsabilidade. Tinha jogador que quando entrava em 2000 e o Atlético foi campeão, tinha dor de barriga no vestiário. O Adriano Gabiru não estava nem aí. E vários jogadores famosos, que eu não vou citar o nome aqui, tinham dor de barriga na hora de entrar no estádio. Agora, você falou até da questão da Olimpíada, esperar a Olimpíada, só que pelo futebol que ele vem apresentando, está certo que é começo de temporada ainda, mas pelo futebol que ele vem apresentando, se alguém do Atlético vai para uma Olimpíada, é o Otávio. O Paranaense vai ser fundamental, né, para Marcos Guilherme e Otávio poder mostrar que servem para a Olimpíada. Eu acho que você falou muito bem, o Otávio praticamente é garantido. Agora, o Marcos Guilherme... mais um que vai ter que mostrar mais do que ele vem mostrando no Campeonato Paranaense e no Brasileiro até então, né? Vai ter o Campeonato Brasileiro junto. Então, o que eu digo, o Marcos Guilherme não veio numa fase boa, não é de agora. 2015 ele também não terminou o Campeonato Brasileiro, se vocês lembrar lá para trás, ele não fez um bom campeonato. Sim, ele vem jogando mal, né? Agora você falou em jogadores do Atlético. São 4 jogadores que podem, acima de 24 anos, né? Que podem ser... inscritos para a seleção olímpica. Existe algum goleiro de menos idade, o maior que seja melhor que o goleiro Everton? Não, isso aí realmente é. Mas aí o Everton não vai por quê? Ele joga no estado do Paraná. Se ele estiver jogando no Rio e São Paulo, ele já estaria na seleção principal. E ele recusou propostas. Ele teve proposta do Internacional, do São Paulo e do Benfica. Mas isso depende muito da classificação que o time fica no campeonato, né? Por exemplo. Mas ele foi o destaque, Vanderlei. Não, sim, tudo bem. Se o Atlético, desculpe falar, se o Atlético não tivesse o Everton no final do campeonato, o Atlético estaria até rebaixado. Porque o Everton salvou muitos jogos, pegando pênalti, fazendo defesas sensacionais. E isso... extremamente seguro, né? Seguro. Não, mas é só para... E ele tem 28 anos, se não me falha a memória. Só para complementar, né? Eu digo assim, na classificação, por exemplo, se o Atlético tivesse ficado em quarto, quinto, terceiro colocado, eu acho que... Não, mas é que aí tem que entender o seguinte, o Dunga convocava o Jefferson, que era goleiro da Série B, né? E não leva o Everton, que é de Série A, né? Agora, eu vou mais na linha de raciocínio do Enio, porque eu me lembro, há uns tempos atrás, um zagueiro que até agora retornou para o Fluminense, o Henrique. O Henrique, ele jogou no Curitiba, acho que 2 temporadas maravilhosas. Convocação, 0. Aí o Henrique foi vendido para o Palmeiras. Meia dúzia de partida no Palmeiras, convocado para a seleção.
Por que não convocaram antes? Não convocaram antes. Tem que haver uma transferência para um clube do eixo Rio-São Paulo, e o Everton é a mesma coisa. O Everton, eu acho que hoje ele está pedindo passagem, né? Então ele está pedindo passagem para a seleção, se não para a seleção principal, pelo menos para a seleção olímpica. E outra coisa, né? Se você pegar o Kleber, que foi o único jogador paranaense a ser campeão numa Copa do Mundo, porque o Atlético foi campeão brasileiro naquela época, e todo mundo sabe que o Kleber, naquela época, despontou o Campeonato Brasileiro. E foi o único jogador jogando no futebol paranaense titular de uma seleção. Só que ele começou como reserva, daí na sequência entrou voando e aí não tiveram como deixar. O Luiz Felipe colocou ele como titular. É o único jogador que eu me lembro assim que foi, porque o Atlético fez um excelente campeonato, que aquele ano o campeonato não era por pontos corridos, era por módulo, ia eliminando. Então, mas aí volta naquela linha do que eu disse, né? O Atlético fez uma boa campanha e aí ele se destacou e foi convocado. Não, e daí, mas é isso que mas eu tô quem dizendo. bancou o Klebs da seleção brasileira foi o Luiz Felipe que bancou. Eu vou trazer o jogador, ele bancou. E o Luiz Felipe, ele foi peitudo, porque se é outro treinador, não banca. Cara, o Felipão. É. E aí também nós vamos falar daqui a pouco sobre o Coritiba, né? Que o Coritiba também jogou no sábado, 4-0, vai sair agora jogar contra o Foz. Vamos analisar um pouquinho aqui a respeito do Coritiba. Então a gente estava falando lá a respeito do Kleber, né? O Kleber ainda não mostrou tudo aquilo que ele... Aquele é o número 83 do Kleber. Por que era o número 83? Por causa do peso? A segunda piadinha do programa é que é domingo. Domingo o pessoal realmente está mais cansado, então desculpe as piadinhas. Não, que eu vi lá, 83. Porque o Kleber tá mais fininho, porque ele tá mais gordo que o Walter, o ano passado. Não, mas ele, pelo que eu acompanhei lá, ele tá mais fininho um pouquinho também, né? É só para descontrair o programa, né? É, só para descontrair. Mas o Kleber, Vanderlei, o que acontece que também não mostra todo o futebol dele? Bom, vamos ver esse ano, né? Ele promete que esse ano é o ano dele, né? Que ele, ano passado, ele não demonstrou todo o futebol que ele devia apresentar, né? E que esse ano é o ano do Kleber. Então a gente espera que o Kleber seja o Kleber gladiador, não é à toa que ele recebeu esse apelido, né? Não é por brigas, né? Sim pelo futebol. E ele gosta de uma briga, né? Ele gosta. Ainda mais numa casa sertaneja, né? Nem vou mexer com ele nessa situação. Hoje que eu vou falar só do futebol dele, mas eu acho que esse ano ele tem que desencantar, né? É o momento dele. Apesar que você falou dessa questão lá da casa, o que dá a impressão ali é o seguinte: o Kleber, ele chamou a responsabilidade para ele. Deu a confusão toda, ele falou assim, deixa que eu aguento o tranco. Tanto que o nome dos outros jogadores não vazaram, né? E aí ele que aguentou todo o tranco, e quando ele fez aquele primeiro gol de pênalti, quem estava no estádio lá acompanhou, o time todo correu para abraçar o Kleber, em solidariedade, em reconhecimento até a essa questão da liderança. Não, aí eu vou concordar com vocês lá, ele foi muito honesto, porque não deixou vazar nome de jogador nenhum. Ele falou, a bronca é minha. Existe o tal do tabloide, quando a gente conta aquele jogo contra o São Paulo, as pessoas gostam de falar muito para tentar vender uma notícia. O Kleber chegou, estão falando? Mostra a imagem. Quero ver o cara mostrar a imagem. Certo, o que aconteceu? Eles chegaram na casa noturna lá, bando de jogador de futebol, a mulherada da casa, não é boba nem nada. Acha que não sabiam que eram jogadores. Aí os homens da casa lá que estavam lá, ficaram isolados, acharam ruim e começaram a provocar. Ninguém tem sangue de barata. E ó, tinha que bater mesmo. Me desculpa, o dia seguinte você era... Não, não pode instigar a violência. Não. Se o cara provoca, ninguém tem sangue de barata. Aí eu jamais vou sair numa casa noturna aqui em Curitiba, se o cara me provocar, eu ir pra porrada. Do momento que eu agrido alguém, eu perco toda a minha razão. Então, violência no campo. No campo do futebol ou fora da tua vida particular, isso jamais pode acontecer. Isso é uma safadeza. Mas na teoria a gente sempre fala, mas na prática é outra. Mas na hora que o sangue. E outra coisa, ele é uma pessoa pública. Ele é uma pessoa pública. Ele tem que dar exemplo. Independente se o cara jogou água nele ou xingou, entendeu? Ele tem que dar o exemplo, mas quem falou? Ele que ficasse na concentração, não fosse pra balada. Não tem concentração. Eles estavam pelo fato de ele ser uma pessoa pública, ele jamais poderia ter agredido alguém e não pagado a conta. Pelo menos ele vai lá e paga a conta que ele mas acontece o seguinte, né?
nada foi explicado. Ele marcou lá uma coletiva, não abriu para pergunta, simplesmente fez um pronunciamento. Mas agora, até aqui para dar uma segurada nos ânimos, que senão o Moura vai ficar desesperado, que o Moura volta essa semana e vai dizer: o que fizeram no meu programa? Quem são esses loucos que vocês trouxeram? Calma. Só para finalizar, eu acho o seguinte, eu concordo, que o jogador, ele tem a liberdade dele, é o dia de folga dele. Agora, só que quando você é uma figura pública, quando você é provocado, você pensa, espera aí, deixa eu sair fora daqui, que senão vou embora. Sempre vai sobrar para mim. Mas sabe o que foi o bonito de tudo isso? Se você pegar uma enquete na torcida do Coritiba, foi unânime, que 100% apoiaram a ação dos jogadores. Então quer dizer que, pela primeira vez, a torcida está com eles, eles estão juntos. Quando o Adriano mas é aquela situação, no lugar de jogador é em concentração, independência. Não tem que ir pra balada, quando o Adriano veio aqui jogar no Atlético e ia pras baladas, a torcida do Curitiba descia o pau no Adriano. Por que agora não desce o pau no Kleber? Mas por daí? quê? Mas é a mesma coisa, ele tá na folga dele. O Adriano tá na folga dele. Ia pras baladas e a torcida do Curitiba... Então quer dizer que a torcida do Atlético agora vai se preocupar com a noitada dos jogadores do Curitiba? Não. Tem que se preocupar em pagar a conta do estádio, isso sim. Vamos lá. Agora vamos falar de futebol. E de futebol, um menino que surpreendeu, que eu acho que ele entrou no segundo tempo, mudou também o panorama do jogo, foi o Dudu. Então nós vamos deixar os dois de lado dessa discussão, vamos passar a discussão para o lado de cá. Dudu, que entrou no segundo tempo, vocês concordam que ele mudou o panorama do jogo? Mudou bastante. Chegou ali já dando ritmo, né, para o jogo, já saiu ali pedindo para bater pênalti. Entrou seguro, né? Entrou seguro, confiante no que estava fazendo. Eu gosto bastante do futebol que ele apresentou ontem. Eu quando o Dudu foi emprestado, eu até comentei aqui, né, falei que não achava... o Coritiba precisando de jogador naquela época, emprestar o Dudu, e principalmente carente naquela posição, e emprestar o Dudu, né? Quando ele retornou, eu acredito muito no potencial do Dudu, gosto do Dudu jogando no Coritiba, eu acho que ele vai dar certo sim, eu acho que esse ano ele vai estourar aí. Eu também vou na mesma linha do Vanderlei, eu acho que o Dudu vai render muitos frutos para o Curitiba e dinheiro ainda, numa negociação. Legal, e vamos fechando o bloco aqui, falar do Paraná, que realmente foi a grande surpresa dessa rodada. Não que nós aqui do Placar estejamos desmerecendo o Paraná, mas reconhecendo todas as dificuldades e os esforços do Paraná, o Paraná foi o grande destaque em ganhar de 4-1 do J. Malucelli, que é um time preparado. Paraná, com essa união dos jogadores com o Claudinei, vai? Eu acho que o Claudinei já está no caminho certo. Até essa semana a gente trouxe aqui o Roberto Insa, você estava presente, né? Ele falou que a primeira situação do Paraná era acessar as dívidas. Então o Paraná já está certo. Contratar jogadores baratos para acessar as dívidas, vai ter crédito na praça. Porque o Paraná estava cheio de dívida lá com o Léo Rabelo, o Ninho da Gralha lá com o René Bernardi. Então o Paraná está no caminho certo. Contratou jogadores baratos, mas que está dando resultado. E o futebol brasileiro tem que ser assim, né? Marcelo, o Paraná está no caminho certo agora? Totalmente. Ele começou já na contratação do técnico, que é um técnico de Série A. Então é um cara muito inteligente, ele vai estar usando a base. O Paraná tem tudo para fazer um bom campeonato. Vanderlei, rapidamente. Acho que resumindo isso aí, eu acho que está no caminho certo. A maioria dos jogadores são da base, né? Ele mantém muito jogador da base, subiu vários jogadores. Eu acho que o Paraná é isso aí, acho que está no caminho corretíssimo. Fran. Claudinei vai fazer um bom trabalho aí. Eu acredito que esse novo projeto do Paraná Clube vai dar certo e tem tudo para despontar aí no Paraná. Legal. E o Paraná, então, ele encerra a segunda rodada na quinta-feira contra o Operário, lá em Ponta Grossa, no Germano Krieger, a partir das 19h30. Enio, muito obrigado pela participação, uma boa semana, uma boa noite. Até amanhã, Marcelão, né? também. Até amanhã, né? Amanhã estamos de volta. Até amanhã estaremos de volta. Vanderlei, agradeço a participação. E Fran, seja bem-vinda do Retorno de Férias. Quinta-feira eu tô aqui, pessoal. Maravilha. Nós aqui da TV Transamérica agradecemos a audiência, o carinho de vocês e amanhã, a partir das 19h30, estaremos de volta aqui na TV Transamérica com o Placar Transamérica. Quero mandar um grande abraço pro Joy, um amigo nosso. Joy, de coração, um grande abraço e até a próxima. Falou, Joy!